Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade então ao estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, como anunciamos, vai ser a quarta parte do livro, né? Vamos começar na pergunta 920. Já tem 14 pessoas presentes. Marcelo de boa noite, Ivana Apolo, o James Silva, Clotilde, Rei dos Santos, Rainer do Santo, Sueli Galego, Thelma Regina, Amara Abade, seja bem-vinda, Luiz Carlos. Vamos começar com a nossa prece. Eu convido a todos a serenarem os pensamentos. Vamos distanciar da correria do dia a dia e sintonizar aqui com o estudo. E para tanto que os bons espíritos permaneçam conosco, nos inspire, estejam em todos os lares que estão participando, para que tenhamos um estudo agradável e de muita utilidade para todos nós. Então, em nome dos bons espíritos, em nome de Jesus, iniciamos mais um estudo aqui no Facebook do Herculano Pires. Esse assunto da quarta parte do livro é muito interessante. Dessa parte do livro saiu o livro Céu e Inferno, né, que trata sobre as esperanças e consolações. É uma parte bem filosófica, como vocês vão ver, e que nos ajuda muito a nos guiar na nossa vida, né? Esse primeiro capítulo mesmo, que fala da felicidade e infelicidades relativas, é fantástico, né? A gente estuda um capítulo desse, dá até vontade de melhorar, mas depois passa, né? O problema da doutrina espírita, que na verdade não é um problema, é que ela nos dá todas as soluções para os nossos problemas, ela nos dá muita esperança, mas aí quando nós nos envolvemos nos problemas de cada dia, nas futilidades do cotidiano, nós nos deixamos desanimar. Mas estudando o Livro dos Espíritos, nós temos plena possibilidade de entendermos por que estamos aqui, qual a finalidade da existência, e isso não só nos consola, mas nos dá um equilíbrio muito grande para conseguirmos a nossa felicidade, que é o tema aí, né? Felicidade e infelicidade relativa. Vamos ver então a pergunta 920. O Egídio entrou, seja bem-vindo. Luciana Martinez também. Silvio Rochal Avancini. Hoje está aparecendo no meu chat aqui tranquilinho. Então vocês podem acompanhar aí pelo livro de vocês, né, o Livro dos Espíritos. Se quiserem ir fazendo alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade, né? Então a primeira pergunta. O homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? Então, será que a felicidade absoluta existe aqui no planeta? Será que, conforme a condição social, cultural, conforme o contexto que a pessoa está aqui na Terra, ela pode dizer que tem uma felicidade plena? Nós vamos ver na resposta que não, né? Pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. O planeta Terra, no Livro dos Espíritos mesmo nós vemos, né? O Paulo está presente, seja bem-vindo. Elaine Franco também. O Vecão também entrou. O Vec também entrou, seja bem-vindo. Então, a doutrina espírita diz que os planetas eles têm uma hierarquia. Então, primeiramente, são os planetas primitivos, destinados às primeiras encarnações dos espíritos. Depois vem o planeta de provas e expiações, que é o que nós estamos. Depois vem regeneração, que é o que nós estamos entrando agora. Depois tem feliz ou ditoso e celeste ou divino. Então, nesses mundos mais elevados, feliz ou ditoso e celeste ou divino, aí sim existe a felicidade plena. Mas nos mais inferiores, que seria o primitivo e o de provas e expiações, não dá para ter a felicidade completa,
Porque uma que nós temos muitas provas nesse tipo de planeta, e as provas sempre tiram a nossa felicidade, né? Não é fácil enfrentar coisas novas, desafiadoras. E às vezes, como nós estamos desenvolvendo o nosso livre-arbítrio, nós temos que expiar as faltas do passado. Então, à medida que nós vamos reencarnando, nós vamos ou nos equilibrando perante a justiça divina ou nos complicando. Então, muitas pessoas aqui no planeta, ou pode dizer a maioria, tem que expiar as faltas do passado. E isso faz com que o planeta não seja de felicidade plena. Mas dá para ter uma felicidade relativa, como nós vamos ver. Valdir Nogueira entrou também, seja bem-vindo. Thelma Celestino, Elide Martins, Rodrigues Faria, sejam todos bem-vindos. A qualquer momento que vocês quiserem fazer algum comentário, fique à vontade. Então Kardec pergunta dentro desse assunto: concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? O homem é, na maioria das vezes, diz o Espírito de Verdade, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta sua existência num plano grosseiro. Então, se você for procurar a causa dos seus problemas, das suas infelicidades nessa existência, a maioria não estão no passado. Eu disse que muitas vezes espiamos as faltas do passado. Mas não, a maioria da causa dos nossos problemas estão nessa vida mesmo. Então, se nessa vida nós observássemos as leis divinas e nos equilibrássemos, nós teríamos uma felicidade muito grande. Muitos espíritos dizem que 80% da nossa felicidade depende dessa vida mesmo. Mas como estamos mais perto das primeiras existências do que das últimas, nós somos muito ignorantes sobre aquilo que podemos fazer. Então, nós queremos a felicidade, queremos o bem-estar, queremos a tranquilidade física, né, financeira, mas não pagamos o preço para isso. Quer dizer, não nos esforçamos para conseguir esse equilíbrio. E aí, reclamar depois não adianta. A Mara fez um comentário. A infelicidade é consequência de nossas escolhas. Exatamente. Até eu tenho um amigo que ele sempre falava assim: eu estou sofrendo agora porque eu fiz umas escolhas erradas na minha vida, né? Então é isso. Só que conforme o grau que nós estamos, é difícil nós ganharmos essa maturidade, esse equilíbrio de uma hora para outra. Então é comum você ganhar a experiência à medida que os anos passam, né? E quando nós vemos uma pessoa muito equilibrada e que consegue ter essa harmonia e, consequentemente, essa felicidade, na verdade, esse é um espírito mais velho, que já traz experiência de outra vida. Mas nós acabamos aprendendo à medida que a existência vai passando, né? O Luiz também entrou, seja bem-vindo, né? A Ivanilda também, seja bem-vinda. Então, como disse a Mara, nós é que somos os causadores dos nossos problemas, né? Eu gosto muito de uma frase de André Luiz, que ele fala assim: a nossa vida é o que nós fazemos dela. Aliás, se nós procurarmos todos missionários que passaram pela Terra, todos os livros de autoajuda, nós vemos sempre a mesma coisa, que tudo depende de nós, né? Então Jesus disse: a cada um será dado segundo as suas obras. Tem aquele livro O Segredo que diz que existe a lei de atração. Você sempre recebe conforme o que você faz, né? Mas é que no grau que nós estamos, tudo que nós não queremos é depender de nós mesmos. Então sempre você depende ou de um pastor, ou de um padre, ou de um guru, e você quer que alguém dê uma fórmula mágica, que você faça lá uma receitinha, e está tudo resolvido.
Mas na verdade a felicidade ela é um processo. Então conforme você vai aprendendo a vida, hoje mesmo vamos fazer exatamente isso. Nós vamos ver como conseguir a felicidade, o equilíbrio. Então à medida que você estuda, que você tem conhecimento das grandes verdades, que são as próprias leis divinas, e você vai praticando, você vai resolvendo a sua vida. Mas se você não quiser fazer esse trabalho e delegar isso para outra pessoa, não vai dar certo. O homem, bem compenetrado do seu destino futuro, não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Então, uma coisa que nós temos que entender também é que a nossa vida, por maior que pareça, 70, 80, 100 anos, ela é muito pequena. Então, devemos ter paciência com os problemas que nos visitam, com as oportunidades de desenvolvimento, porque nós somos espíritos imortais. Então, se nós nos esforçarmos por praticar as leis divinas e por fazermos a nossa parte, tenhamos paciência, deixemos o tempo correr, e o futuro vai nos dar mais equilíbrio, mais felicidade e assim por diante, O Paulo falou alguma coisa, aceita-se encomenda de bolo delicioso que a Letícia gostou. Eu agradeci a tia, ela falou, a tia falou boa noite, eu agradeci pelo bolo de bolo. É. Alguém quer bolo, hein? Eu comi o bolo também. Ele se consola facilmente de alguns aborrecimentos passageiros, quando você eleva o pensamento e sabe que você está aqui só de passagem, numa viagem que deve conduzi-lo a uma situação tanto melhor, quanto mais atenciosamente tenha feito os seus preparativos para ela. Então, quem tem a ideia pequena de que nós só temos uma vida e que nesse tempo tudo será resolvido, já desanima, Porque conforme o ambiente que você nasceu, as oportunidades que você tem, você não vai conseguir o que você talvez almeje. Mas quando você eleva o pensamento e descobre que você é um espírito imortal, você tem mais possibilidades, mais consolo para esperar o tempo passar. A Priscila falou alguma coisa? Boa noite. A Mara, uma vez li uma matéria que falava que as pessoas que fé são mais felizes, Então, porque a fé é exatamente a certeza, Então, quando você tem certeza de uma coisa e você faz aquilo que você pensa, vai dar certo. Mas a fé também ela tem que ser raciocinada e conforme as leis divinas, Então, se você se apoia nas leis divinas e tem um conhecimento do que você tem que fazer, você não esmorece, você continua. Somos punidos nessa vida pelas infrações que cometemos às leis da existência corpórea, pelos próprios males decorrentes dessas infrações e pelos nossos próprios excessos. Então até existe às vezes oportunidades que você sofre porque uma vida só de gozos não te dá tanto desenvolvimento. Às vezes no sofrimento você progride mais do que uma vida totalmente feliz. Mas isso é exceção. A maioria das vezes que você sofre é porque você fugiu mesmo às leis divinas, ou na outra vida ou nessa. Como eu disse, a maioria das vezes nessa vida mesmo. Então, se você conseguisse fazer tudo certinho todos os dias, a consequência é que o futuro, que amanhã, sempre vai ser melhor. Mas é difícil, porque conforme as nossas más tendências, às vezes até você tem que prazer mais em fazer a coisa errada do que fazer a coisa certa. Então é difícil mudar. Uma perguntinha da Thelma. A Thelma falou, as leis divinas são aquelas pautadas pelas religiões? Sim. Até nós aqui hoje, hoje não, mas o estudo que nós estamos fazendo, essa é a quarta parte, que é uma parte mais filosófica do Livro dos Espíritos,
Mas a terceira parte que nós começamos a semana passada e vamos continuar na próxima semana, fala exatamente das leis divinas. Então, na doutrina espírita, as leis divinas elas foram divididas em 10, né? Nós vamos ver as 10 leis. A primeira que nós vamos ver é a lei de adoração, e depois nós vamos ver, por último, a lei de amor, justiça e caridade. Dizem os espíritos que a maior parte dos nossos problemas, a causa está em fugirmos dessa 10ª lei, que é a lei de amor, justiça e caridade. Então, as religiões, todas elas têm uma interpretação da verdade. Nós vamos ver aqui a interpretação da doutrina espírita, mas, na verdade, todas as religiões trazem as leis divinas. Porque se as leis divinas estivessem só numa religião, então seriam os escolhidos, né? E não é assim. Até na semana passada que a gente viu sobre lei natural, que é o primeiro capítulo da terceira parte, diz que as leis divinas, elas estão inscritas na nossa consciência. Então, embora todas as religiões tenham uma interpretação da verdade, intimamente nós já sabemos, né? Nós já trazemos em germe o conhecimento das leis divinas. O que demora um pouco para nós fazermos, e discutimos isso no último sábado, é nós termos a compreensão total das leis divinas. Mas o conhecimento, o que você tem que fazer, já está inscrito na nossa consciência. Até por conta disso, não dá para falar, não, mas eu não sabia, né? Não, Deus já colocou dentro de você. A Pricame falou, e Jesus define em duas mais importantes. Jesus, ele resumiu, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Que seria essa parte da lei de amor, justiça e caridade. Mas nós vamos ver a lei de progresso, que é muito interessante também. Vamos ver a lei de liberdade, a lei de causa e efeito. Tem a lei da destruição também. Então tem várias leis, mas realmente essa 10ª, né, que Jesus ressaltou bastante, são as mais importantes. E as mais difíceis de nós praticarmos, porque ao contrário dessa lei, tem o egoísmo, o orgulho, o interesse pessoal, que no grau evolutivo que nós nos encontramos, fala muito forte. Então é difícil você, com egoísmo, com orgulho, ser solidário, pensar mais nas outras pessoas do que em você. Mas é uma questão de tempo. Nós vamos aprendendo que ou amamos, né, ou sofremos. Pulei aqui um pouquinho. A Pri falou se a gente fazer essa última, as 8 estão incluídas, né? Na verdade é uma e depois sobra as 9, né? Então se você começasse pela lei de amor, justiça e caridade e fizesse ela direitinho, as outras são fáceis, né? A mais difícil é essa, porque no grau que nós encontramos, nós temos dificuldade em amar, não conseguimos amar nem a nós mesmos, né? Então é a mais difícil, pelo grau evolutivo que nós nos encontramos. Em virtude desse desvio inicial, entramos no mau caminho e de consequência em consequência caímos, afinal, na desgraça. Eu coloquei um exemplo grave aqui, né, de corrupção, né, que a pessoa se corrompe totalmente, mas existem vários erros, né, os nossos excessos, né, nós sermos interesseiros, não nos preocuparmos com as outras pessoas. Então todos nós temos aí os nossos defeitos. Claudinei falou boa noite. E o Paulo fez um comentário. O bom é que já melhoramos bastante com as atribulações nas diversas encarnações. Ainda temos muito caminho pela frente, mas graças a Deus conseguimos sair da barbárie. Não, melhorou muito. Eu sempre, as pessoas são desanimadas, dizendo que não vê progresso nenhum da humanidade, mas se você voltar, por exemplo, 30 anos atrás, não precisa nem muito longe, as leis trabalhistas como era, os direitos da mulher, os direitos da criança, então melhorou muito. Se a gente voltar então no tempo de Jesus, as crianças eram totalmente discriminadas, não tinham valor nenhum.
As mulheres, na hierarquia dos bens de casa, ela estava abaixo dos animais. Então tinha os animais, os escravos, né? E a mulher era a mais baixa que tinha. Então nós melhoramos bastante, mas falta melhorar mais ainda, né? Mas não podemos desanimar. Uma outra perguntinha, 922. Esclarecendo quem está vindo a primeira vez, o nosso estudo é o seguinte: a gente sabe a primeira pergunta, né? Hoje foi a 920, mas nós não sabemos até que pergunta nós vamos. E quando acabar a pergunta, aí daí 14 dias a gente volta na pergunta que parou. Então nosso estudo ele é pergunta por pergunta, né? E conforme o comentário das pessoas, as dúvidas, nós vamos indo no tempo aqui das pessoas. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens. Então, às vezes, uma pessoa sem tantos bens financeiros, ela é mais feliz do que uma pessoa abastada, né? Até teve um Globo Repórter uma vez dizendo que as pessoas pobres são mais felizes do que as pessoas ricas, né? Porque o rico, ele tem muito mais coisa para se preocupar, muito mais problema. O pobre, a vida dele é tranquila. Eu lembro uma vez que eu conversei com um senhor, ele até desencarnou já, há muito tempo atrás. Ele era jardineiro ali naquela praça que hoje tem a rodoviária, né? Tinha uma banquinha de livre espírita e de vez em quando eu conversava com ele lá. E esse senhor, ele dizia que ele era muito feliz. Ele ganhava o salário mínimo, mas ele tinha conseguido comprar um terreno, construir uma casinha simples, né? Ele e a esposa dele. Ele criou a família dele, ele tinha uma horta na casa dele, né? Porque aí plantando ele não gastava tanto com comida. E ele dizia que ele era muito agradecido a Deus, porque ele chegava em casa, ele tinha saúde, cuidava lá da horta dele, né? Conseguiu criar os filhos. E uma pessoa pobre, né? Materialmente. E eu conheço tantas pessoas ricas, né? Financeiramente e infelizes, né? Até tem uma frase que a gente fala assim: pobre menina rica ou pobre menino rico, né? A Pri falou que idade média com 800 anos de atraso científico. Acho que quando você estava falando que a gente já progrediu muito no Sim. passado, também teve a ciência, que a gente já evoluiu nesse sentido também. Exatamente. Então, normalmente, nós vamos ver, como falar da lei do progresso, existe o progresso intelectual e o moral. Então, o intelectual vem sempre antes, né? E depois o moral. Então, será que existe uma medida de felicidade para todo mundo? Porque a gente viu para trás aqui que a felicidade é relativa, né? O que um acha que é felicidade, o outro não acha. Mas realmente, o que poderia nos dar felicidade, independente da nossa cultura, do meio social que nós estamos? Então diz que é duas coisas. Em relação à vida material, a posse do necessário. Então, às vezes, nós depositamos a felicidade no supérfluo. Então, por exemplo, comer. O que você precisa comer? Que tenha tantas calorias por dia, 1.000, 2.000 calorias. Então não precisa ser um caviar, não precisa ser um peito de peru. Para morar, o que você precisa? Você precisa ter uma casa, pode ser alugada, pode ser simples, mas tendo a casa tá bom. Roupa, precisa ter roupa? Precisa. Uma roupa de marca que você compra num shopping? Não. Uma roupa que esteja limpa, que você possa usar sempre, né? E para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. A parte moral é a mais difícil, porque para você ter a consciência pura, você tem que estar quites com as leis divinas. É o mais difícil. Então, você fazer tudo o que você deveria fazer, você cumprir todas as suas responsabilidades, isso é o mais difícil, né? E aí, no caso, a parte material é mais fácil de conseguir, mas mesmo que você tenha conseguido a parte material, se você não tiver essa moral, você não vai ter paz, né? E aí não adianta a parte material.
aquilo que seria supérfluo para um não se torna o necessário para outro, e vice-versa, segundo a posição? O Paulo falou aqui, tem uma frase que diz, tem pessoa que é tão pobre que só tem dinheiro. É muito boa essa frase mesmo, né? Então, quer dizer, dentro do assunto, então, aquilo que seria supérfluo para um não se torna necessário para o outro, e vice-versa, segundo a sua posição, né? Sim, de acordo com as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e todos os vossos caprichos ridículos, para os quais o futuro fará justiça quando tiverdes a compreensão da verdade. Parece que o espírito ficou até nervoso aqui, né? Porque tem pessoa que acha que determinadas coisas é necessário e, na verdade, é o supérfluo. Então, por exemplo, você tem um celular, hoje o iPhone está no quê? O 10? 11? Então a pessoa fala assim, não, eu quero um iPhone último tipo, que custa R$ 5.000. Não precisa. Um que custa R$ 500, R$ 600, faz a mesma coisa. Carro. Hoje eu estava vendo um carro aqui, maravilhoso, que saiu agora, como é que chama aquele carro? Não é a Ferrari, Mustang. Um Mustang, né, de 460 cavalos, R$ 328.000. Precisa? Não. Um carro de 10, R$ 20.000, nacional, usado, vai fazer a mesma coisa que o Mustang lá, né? Então, às vezes, como você vive num mundo material e você dá importância mais ao status, né, às coisas materiais do que a espiritual, você deposita a sua felicidade em ter essas coisas materiais. Mas é uma ilusão, né? Materialmente o que você precisa é o necessário, como nós vimos, né? O supérfluo não é necessário. Até sobre status, né? Tem uma definição boa de status que as pessoas perseguem tanto, que é você conseguir uma coisa que você não gosta para mostrar para pessoas que você não conhece, comprando com o dinheiro que você não tem. Isso é status. Então, é uma besteira. Então, você às vezes se esforça para mostrar que você é feliz, que você tem as coisas, e na verdade o que você precisa é só ter o mínimo necessário e a paz na consciência, né? E principalmente quando, para você conseguir as coisas materiais, você subjuga, você explora as outras pessoas, aí é melhor que você não tivesse essas coisas materiais, porque no futuro, para resgatar esses seus débitos, você vai ter que vir sem a posse material. Então, às vezes, numa existência, nós vamos ver bem isso, você consegue aquinhoar muitas coisas materiais, mas fora das leis divinas, e aí na outra você vem totalmente miserável, né? A Pri falou uma coisa aqui, gente do céu, eu nunca daria mais que R$ 1.000 em um celular. Então, porque é relativo, né? Porque uma pessoa que ganha, por exemplo, R$ 100.000, R$ 200.000, aí ela compra o iPhone de R$ 5.000. O que não pode é uma pessoa que ganha 1.000, 2.000 comprar um iPhone. Mas é bom até que existam pessoas milionárias para comprar as coisas caras, né? Mas aí não seria pesado para ela, e ela comprando também, ela vai movimentar a indústria. Até eu lembro de uma senhora muito rica, conversando com o Chico Xavier, e ela tinha muitas joias, né? Brilhantes, caríssimos. E aí ela perguntou para o Chico se era um pecado, né? Um erro ela ter aquelas joias. Aí o Chico falou, como você não está roubando ninguém, e você trabalha, o seu marido trabalha, é bom que você compre as coisas caras, porque aí movimenta a indústria, né? Mas realmente a Pri tem razão que a gente que não tem tanto dinheiro, é um absurdo pagar muito dinheiro num celular, né? Sem dúvida, aquele que tivesse uma renda de 50.000 libras e a visse reduzida a 10.000, consideraria muito infeliz por não poder continuar fazendo boa figura, mantendo o que chama a sua classe, ter bons cavalos e lacaios,
satisfazer a todas as paixões, etc. Julgaria faltar-lhe o necessário. Então, trazendo esse exemplo para o dia a dia, uma pessoa que ganhasse 100 mil reais por mês, e aí acontecesse um problema lá, ela fosse à falência. Só que a falência do rico é diferente da falência do pobre, né? O pobre, quando ele fale, ele perde tudo, ele fica sem nada, sem casa, sem roupa, sem nada, vai para a rua. Já o rico, quando ele fale, sobra um monte de coisa. Então, por exemplo, tem uma pessoa que ganha 100 mil reais, e aí ela vai à falência, mas aí ela consegue ganhar ainda 10 mil reais por mês. E aí ela acha que ela está pobre, que ela está infeliz, porque ela só tem 10 mil reais, né? Já uma pessoa que ganha 1.000 reais por mês, se ela passar a ganhar 10 mil, para ela vai ser o céu. Então, é relativo, né? A Mara falou aqui também, ou às vezes, na mesma existência, já perde tudo. Exatamente, já perde tudo. Mas aí é aquilo que eu falei, né? A falência do rico é diferente do pobre. Eu conheci uma senhora e ela era muito, muito rica, né? Pra vocês terem uma ideia, a casa dela tinha 30 quartos. Aí ela foi à falência. Nossa, coitada, né? Só que mesmo ela indo à falência, sobrou 7 fazendas para a família dela. Porque o rico, ele coloca, às vezes, algumas propriedades ou no exterior ou no nome de laranja. Olha, ensinando vocês aqui, né? As coisas horror, né? Então, como eles faziam, eles tinham coisas não lícitas, né? Então eles tinham algumas fazendas no nome de empregados. E aí essas 7 fazendas, eles não perderam. Então, quer dizer, ela foi à falência, entre aspas, né? Mas, francamente, o Espírito fala, podes considerá-lo digno de lástima quando ao seu lado há os que morrem de fome e de frio, sem um lugar em que repousar a cabeça? Então, se tiver uma pessoa como esse senhor aqui, ó, que está na rua, comendo a comida do lixo, esse sim pode reclamar da vida. Mas uma pessoa que ganhava 100 mil reais, está ganhando 10 mil, dá para ela comer, né? Não pode comer mais caviar todo dia, mas ela consegue sobreviver, então ela não pode reclamar da vida. O homem sensato, para ser feliz, olha para baixo e jamais para os que lhe estão acima, a não ser para elevar a alma ao infinito. Mais uma perguntinha. Existem males que não dependem da maneira de agir e que ferem o homem mais justo. Não há algum meio de se preservar deles? A doença, por exemplo, ela visita todos. Até nessa pandemia nós estamos tendo esse exemplo de que não só o pobre, mas o rico, que até trouxe a doença para os países, porque quem viajar para fora é que trouxe o vírus, né? Eles estão sujeitos a pegar a doença e a desencarnar como os pobres, né? Até coloquei uma foto do menininho aqui, rico, né? Pelo lugar que ele está aqui, num hospital. Então tem coisas que mesmo o dinheiro não pode comprar. E aí, como fugir desses problemas, né? Que independe da nossa vontade, do nosso esforço? Aí é que está, o mundo é de provas e expiações, como nós falamos no começo, e todo mundo está sujeito a problemas, né? O atingido, né, quando sofre sem merecer, deve resignar-se e sofrer sem queixas, se deseja progredir. Entretanto, encontra sempre uma consolação na sua própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor quando ele faz o necessário para obtê-lo. Então, se a vida ela te dá um checkmate, no sentido de você ter que viver problemas que você não merece, o que fazer? Se revoltar, reclamar de Deus? Não, continua fazendo bem e fica resignado, né? Porque se você está sofrendo, é que você tem que ou se desenvolver resolvendo aquele problema, ou você está resgatando o passado. Mas, de toda maneira, para você assegurar o seu futuro, você tem que usar o presente e, mesmo com problemas, fazer o seu melhor. E aí o futuro será garantido. E mais uma pergunta. Por que Deus beneficia com os bens da fortuna
certos homens que não parecem merecê-los. Então, a gente acha, muitas vezes, desse mundo material que nós vivemos, que a fortuna é uma coisa fantástica em termos de felicidade, né? E às vezes vemos uma pessoa que tem a fortuna que achamos que, não merece, que ela não merece. Quer dizer, quem merecia a fortuna, né, segundo o nosso pensamento, somos nós, não aquela pessoa. Mas a resposta é interessante, que ela nos faz uma pergunta: mas será que ter dinheiro é uma vantagem, é uma coisa boa? Ou é até uma prova muito difícil e que, no caso, não devíamos aspirá-la? É até um problema muito grande você ter muito dinheiro, porque se você não usar bem o dinheiro que você tem, você vai ter que responder, né? Paulo fez um comentário. De domingo a quarta-feira fiquei internado com pneumonia devido ao coronavírus. E foi muito sofrimento. Oh, Paulo pegou coronavírus? Fico pensando que tenho convênio e foi muito difícil. Me corta o coração ver essas pessoas em situação de rua sem apoio algum. Então, quer dizer, realmente, você tem que agradecer, né? Então, ele pegou o coronavírus, mas ele tinha um plano de saúde, foi bem tratado, já está bom pelo jeito, até aqui fazendo piada conosco aqui, né, Paulo? Seja bem-vindo. Então, está vivo, né? Então, imagina uma pessoa que está na rua, né, como está dizendo o Paulo, e não tem nada, né? Nós fazemos um trabalho aí com o pessoal de rua, e eu lembro uma vez que tinha um cara lá cheio de problema, né, se machucou, e eu perguntei para ele: por que você não vai no hospital, né, curar isso aí? Ele falou: é difícil no pronto-socorro, porque você chega lá, né, eu tô mal vestido, tô mal cheiroso, vão me tratar mal, é sempre um tormento. Às vezes eu prefiro ficar doente na rua do que ir para o hospital. Então, é uma prova, né? Esse é um favor aos olhos daqueles que não enxergam além do presente, mas sabeiam a fortuna é uma prova geralmente mais perigosa do que a miséria. Porque a miséria, ela nos incita a reclamar da vida. Nós que não somos miseráveis e reclamamos da vida, então é um erro muito grande. A miséria aqui a que se refere o espírito da verdade é você estar em miséria absoluta. Você não ter dinheiro para comprar nada, não ter comida, não ter teto. Isso é a miséria. Então, a miséria, ela é uma prova que te prova para não reclamar da vida. Mas aí você tem essa prova da miséria e você sofre, e mesmo que você reclame da vida, às vezes você não faz muito mal para os outros. Já a fortuna é um problema mais sério, porque ela te incita a todos os excessos. Então imagine se você pudesse, se ganhasse dinheiro para fazer o que você quisesse. Porque no caso aqui, o rico não é quem ganha 10 mil reais por mês, é quem ganha 100, 200, 1 milhão de reais por mês, ou nem precisa trabalhar de tanto dinheiro que tem. Esse é o rico. Imagine você nessa situação. Você conseguiria ser equilibrado, não ter vício nenhum, se alimentar só o necessário, não fazer nenhum excesso. Normalmente quem pega essa prova fale, e aí cai nos excessos, né? Abusa do poder, porque normalmente a prova da riqueza vem junto com o poder, né? Então aí você explora as outras pessoas, você cai nos excessos. Na outra você vai ter que vir escravizado ou subalterno e sem dinheiro nenhum, na miséria, não só pobre, né? A Mara falou: acho que o dinheiro é uma das piores provas encarnatória. Muitas vezes cai numa vida fútil que atrapalha tanto o desenvolvimento espiritual. Exatamente. E tanto é que a prova da riqueza, como eu falei para você, de ser milionário, pouquíssimos escolhem. Não é que é difícil ficar milionário, é que é poucas pessoas que escolhem essa prova. Porque quando você está no plano espiritual, você vê a vida por um prisma melhor e vê que a prova mais difícil é a da riqueza. Então, raras pessoas que pedem para ser rico. Aliás, à medida que o planeta for espiritualizando, as pessoas vão ser mais ricas, porque aí pode vir rico que não tem problema. Vocês querem outra prova difícil também? A beleza.
você vir muito bonito. É uma prova difícil também. O próprio Chico Xavier, ele veio feio, né? Não dá pra falar que o Chico era bonito, era uma alma bondosa, né? Ninguém pode negar, mas era feio, né? Ele fala que ele não conseguiria conciliar a prova da beleza com a prova da mediunidade. Ele pediu para vir feio, né? Mesmo assim, foi muito assediado nessa existência, né? E saiu vitorioso sempre. Então, são provas difíceis, né? A civilização criando novas necessidades não é a fonte de novas aflições? Então, à medida que nós temos tecnologia, nós temos dinheiro, às vezes nós complicamos a nossa vida. Uma vida mais simples seria uma vida mais tranquila, né? A Mara comentou, será que eu escolhi ser pobre? Não sei, viu, Mara? Veja, quem sabe você consiga ficar rico ainda nessa existência, né? Tenta aí, porque a gente sempre tem que buscar o conforto, né? Então, às vezes você fica pobre um tempo e depois você pode terminar a vida milionário aí, né? Ó, o Paulo aqui, essa da beleza eu sofro muito, né? Quer dizer, o Chico Xavier, ele não conseguiu conciliar, né, a mediunidade com a prova da beleza. O Paulo conseguiu, né? Ele veio com a mediunidade, veio lindo também, né? Então, a civilização, ela cria novos problemas. Até coloquei aqui a questão do celular, né? O celular hoje é considerado um vício como o cigarro. Então, nós não conseguimos mais nos libertar do celular, né? Então, quer dizer, para a gente aprender a lidar com a tecnologia, nós vamos ter que se esforçar, porque num primeiro momento o celular, por exemplo, está trazendo muitas aflições, né? Os males desse mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Então, se a gente conseguisse viver com menos, nós seríamos mais felizes. Até tem um livro do Camilo Flammarion, eu acho que até que é a vida dele mesmo, né? Que ele era o maior astrônomo do século XVIII, né? E ele poderia ganhar quanto dinheiro ele quisesse, porque todas as revistas da época ofereciam fortunas para ele fazer alguns artigos. Mas ele achava que uma vida com muito dinheiro ia mais trazer problema do que trazer alegria para ele. Só que aí aconteceu um problema na vida dele. A moça mais rica de Paris se apaixonou por ele. Como é que chama esse livro? Acho que é Estela o nome desse livro. É um romance espírita. Então a moça se apaixonou por ele e ela tinha acho que 17 anos na época. E quando ela fizesse 18 anos, porque ela era órfã, toda a fortuna que estavam com alguns tutores ia passar para ela. E no caso, quando você casava com alguém, você pagava o dote lá para o marido, né? Então aí o protagonista desse livro fala assim para ela, então se eu casar com você, eu vou ter que herdar essa fortuna, né? Ela falou, vai, né? Ele falou, mas é muito problema, porque se eu tiver muito dinheiro, eu vou ter que ter uma casa maior, eu vou ter que ter, na época era carruagem, né? Não era carro, eu vou ter que ter várias carruagens, aí eu vou ter que ter um estábulo para cuidar dos cavalos, né? Vai complicar muito a minha vida, né? Então eu não vou casar com você, porque ter esse dinheiro vai complicar a minha vida. Aí ela não teve dúvida. Ela pegou, e quando ela fez 18 anos, ela doou toda a fortuna dela para caridade. Aí ela foi lá na casa dele e falou assim, então, você não me queria por causa da fortuna, né? Eu dei tudo para os pobres e agora eu só tenho a roupa do corpo. Você me aceita para casar comigo agora pobre? Aí ele aceitou. Só que aí ele pensou, bom, se ela se desprendeu da riqueza dela, eu vou se desprender da minha pobreza. Aí ele assinou 5 artigos para grandes revistas da época, e aí deu para ele comprar uma casa maior, comprar uma carruagem melhor, né? Contratou alguns empregados na casa,
e eles tinham até o luxo de fazer uma viagem para o exterior por ano, né? Então, uma história muito bonita, né? Ela se abdicou da fortuna e aí depois ele se abdicou da pobreza, né? O Paulo falou ainda, essa Estela, ela deu o nome dela para Estrela. Eu ia contar o final desse filme, desse livro, mas não vou contar, que senão... Né, mas realmente é um livro muito bonito, né? Aquele que sabe limitar os seus desejos e ver sem cobiça o que está fora das suas possibilidades, poupa-se a muitos aborrecimentos nessa vida. Então, se você quiser comprar uma coisa que dá para você comprar, sem problema nenhum. Você movimenta aí a economia. Mas o problema é você querer algo que está muito além das suas posses. Aí você acaba sofrendo. É uma das causas do sofrimento. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Então eu coloquei aí um menininho africano, né, pobrezinho, né, pela vestimenta dele. E que está feliz. Aliás, eu sempre faço uma pergunta. Vocês sabem a pessoa que menos teve posses materiais no planeta? Jesus. Jesus, dizem, ele só tinha uma roupa e uma sandália, mais nada. Então ele dizia, basta para o presente, não ficava preocupado com o futuro, né? Se você vê um mendigo na rua hoje, ele tem mais do que Jesus. Às vezes você vê mendigo com 2, 3 cachorros, com vários pacotes, né? Uns anéis no dedo. Então, cheio de luxo, né? Perto de Jesus. Invejais os prazeres dos que vos parecem os felizes do mundo, né? Então a gente vê uma pessoa com um carro conversível, com beleza, com dinheiro, e aí a gente às vezes tem inveja, né? Mas sabeis por acaso o que lhes está reservado? Se não gozam senão para si mesmos, são egoístas e terão de sofrer o reverso. Lamentai-os antes de invejá-los. Eu falei hoje no começo aqui sobre aquele carro, o Mustang. Na verdade, eu sou apaixonado por Mustang. Quando tiver muito dinheiro, talvez eu compre um Mustang. Hoje não dá. E uma vez aconteceu uma coisa interessante. Eu estava no centro da cidade e aí estava esperando o semáforo abrir. E aí fechou o semáforo para os carros e abriu para mim. Só que adivinhe que carro parou ali no semáforo? Um Mustang. Um Mustang vermelho. E aí estava sem a capota, né? Então, conversível. E aí no volante estava um rapaz com um relógio, sabe? Certamente era de ouro. Um cabelo grande, né? Porque quando você tem carro conversível, você tem que ter um cabelo grande para ficar esvoaçante ao vento. E ele tinha um óculos escuro, porque é chique você dirigir um carro assim, de óculos escuros, né? E aí abriu o semáforo para eu passar, e eu não passei, eu fiquei admirando o carro, né? E ali o jovem que estava no volante, ele achou que até era gay, né? Porque, em vez de eu passar, eu fiquei olhando ali, secando o carro. E nesses instantes, antes do semáforo abrir para ele, eu pensei, e se eu pudesse trocar minha vida com desse cara? Porque eu não tenho cabelo, meu relógio eu comprei na China, né? E meu carro é um carro brasileiro. Será que valeria a pena eu trocar minha vida por desse cara? Aí a resposta está aí nesse slide. Não, porque você não tem tudo materialmente que a pessoa tem, que muitas vezes você inveja, mas você não tem certeza se ele está usando bem todas essas posses. Então, não trocaria, como não troquei, né? Abriu o semáforo, o cara foi embora, eu não tenho Mustang ainda, não tenho relógio de ouro, não tenho cabelo ainda, né, Paulo? Então, tudo bem. Vamos embora. Aí o Osaim brilhou, né? Vamos ver a última pergunta aqui. Não chegou ainda a te perguntar, está ainda sobre falando dos ricos, né?
Deus às vezes permite que o mal prospere, mas essa felicidade não é para se invejar, porque apagará com lágrimas amargas. Então, às vezes, o que a gente inveja, né, por exemplo, esse cara aí, tem pessoas que ganham os 100 mil, 1 milhão que eu falei por mês, com um computador. Então, a pessoa vive aí da Bolsa de Valores e ele trabalha em qualquer lugar do mundo. O instrumento dele é um laptop, então ele vai para qualquer lugar do mundo, né? Em ilhas fantásticas, hotéis fantásticos, só com seu laptop, e ganha quanto dinheiro ele quiser. E aí às vezes você inveja uma vida dessa, né? Que ia viajar pelo mundo, tá em vários lugares, né? Mas você não sabe se a pessoa está usando bem esse dinheiro que está ganhando, e aí não vale a pena você ter a vida dele. Até aqui eu coloquei o reverso, né? Porque se a pessoa não estiver usando bem o dinheiro que ele está ganhando, numa outra, ele vai vir numa situação exatamente, extremamente ao contrário, né? Então a gente vê aqui uma criança escravizada, né? Um trabalho braçal, e aí se pergunta, o que essa criança fez para merecer isso? Ela usou muito mal os bens que Deus deu para ela em outra existência. Se o justo é infeliz, é porque passa por uma prova que lhe será levada em conta, desde que a saiba suportar com coragem. Lembrai-vos das palavras de Jesus: bem-aventurado os que sofrem, porque serão consolados. Então, às vezes, é melhor você ter uma vida com mais dificuldades financeiras e até com alguns problemas materiais, mas você está em harmonia com as leis divinas, está resgatando seus débitos, né? Está desenvolvendo seu espírito, a vida passa muito rápido, e quando você desencarna, quando vem outras existências, você vai estar bem. Já uma pessoa, né, ao contrário ali, que está ganhando milhares de dólares por mês, mas não está usando bem, na outra, ele pode vir como esse jovem aqui, né, num serviço muito difícil. Essa aqui nós vamos deixar para a próxima, né, vamos só ler ela para que vocês saibam a cena dos próximos capítulos. Então paramos aqui na 927. Então hoje andamos 6 perguntinhas. Então na próxima nós vamos ver: o supérfluo não é, por certo, indispensável à felicidade, mas não se dá o mesmo com o necessário? Ora, a desgraça daqueles que serão privados do necessário não é real? Então a pessoa que não tem o necessário, ela pode reclamar da vida? É o que nós vamos ver daqui 14 dias, né? No próximo sábado a gente vai voltar à terceira parte, né? Acho que a pergunta 624. E essa aqui, a 927, a gente vai ver daqui 14 dias. Agradeço a presença de todos, né? Vamos agora fazer as nossas vibrações. Eu vou colocar aqui a musiquinha do Fibonacci que eu coloquei na outra semana, né? Eu achei muito bonita ela, procurei na internet e aí achei ela e vou colocar ela aqui. Então convido a todos a agradecer a Deus esses momentos de estudos, onde nós alargamos os nossos conhecimentos e conseguimos nos preparar melhor para a vida, pois entendemos o que é certo, o que é necessário para a nossa felicidade. E aproveitamos esses momentos para vibrarmos positivamente por toda a nossa humanidade, que está enfrentando essa prova terrível da pandemia, muitas pessoas doentes, outras desencarnando, famílias desesperadas, muitas pessoas com problemas financeiros porque não podem trabalhar. Ajuda, Senhor. Dá as forças necessárias para que todos passem esse momento da melhor maneira possível e mesmo em meio a essa crise possam se desenvolver. Nós também aqui, mais perto, no Brasil, pedimos suas bênçãos para o povo brasileiro, para os políticos. Pensamos nas pessoas mais perto de nós, nossos parentes, nossos amigos, principalmente aqueles que sabemos com problemas e com necessidades. A água que colocamos para fluidificar, seja depositado o remédio, caso tenhamos algum problema físico,
conforme o nosso merecimento. E todos nós que aqui estamos, estudando, aprendendo, abençoa-nos, Senhor, para termos as forças necessárias para fazermos o que for necessário para o nosso equilíbrio e a nossa felicidade. Agradecemos aos bons espíritos que estiveram conosco, a Jesus, nosso Mestre, e em nome deles encerramos o nosso estudo. Que assim seja. Agradecemos a presença de todos, né? Tivemos aí 30 pessoas presentes, e no próximo sábado, no mesmo bate-horário, estaremos de volta. Obrigado a todos.